gente não pode achar que quem é canalha vai se sensibilizar. As reféns libertadas pelo Hamas ficaram detidas em um abrigo da ONU na faixa de Gaza. As reféns relataram para as autoridades israelenses que ficaram presas em um abrigo da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que era utilizada como cativeiro. A denúncia revela as condições críticas e também o aparelhamento da Agência das Nações Unidas e as implicações, né, disso tudo no conflito da região do Oriente Médio. Eu iniciaria pelo Rodrigo Constantino. Consta, a gente viu nas últimas semanas várias denúncias contra a UNRWA, né, essa agência da ONU que foi criada em 1948 e ainda não foi extinta, né? O governo israelense declarou essa agência como pessoa não grata, basicamente, né? Declarou, não, proibiu a atividade dessa agência na faixa de Gaza. Na sua opinião, isso significa que a ONU tem um envolvimento, pelo menos parte da ONU, parte das agências, tem um envolvimento direto com entidades terroristas como o Hamas? É o que parece. Israel já vem denunciando essa entidade, esse braço da ONU para Palestina, né, há algum tempo e mostrando provas de envolvimento. A ONU como um todo é um troço que desandou, né? Lá, herdeira da Liga das Nações, teve sua razão de ser, mas eu recomendo, inclusive, à nossa audiência um livro de um diplomata israelense chamado Dor Gold. O livro é Torre de Babel. Eu não sei se tem em português, acho que não. E esse livro já mostra, por exemplo, que a ONU mesmo como entidade, dedicou em determinados anos 1/3 das suas moções contra países que abusavam dos direitos humanos, regimes, a Israel. Quer dizer, um país pequenininho, com menos de 10 milhões de pessoas, que é a única democracia na região, que tem inclusive drusos, muçulmanos, árabes no Knesset, que é o parlamento, que tem a maior parada gay do mundo em termos relativos em Tel Aviv, que tem mulheres empoderadas desde Golda Meir. Israel recebeu o grosso de moções contra os direitos humanos da ONU. Num mundo que tem Líbia, Venezuela, Cuba, China, Rússia, Irã e por aí vai. Então, isso mostra que os petrodólares árabes compraram a ONU. Aquela porcaria que tinha lá dos direitos humanos da ONU, aquilo é um lixo, aquilo só vê os países membros. Então, a gente começa a pensar, a UNRWA, que é essa coisa aí, né? Isso já virou um braço terrorista, né? É cúmplice dos terroristas do Hamas, não tem mais dúvida disso. Alguns jornalistas disfarçados, alguns ativistas de direitos humanos, tudo coleguinha de terrorista. Agora, eu acho que o câncer, infelizmente, ele está em metástase e mais espalhado. Eu acho que a ONU precisa ser repensada. O Trump anunciou a saída da OMS e o Milei está pensando em fazer o mesmo, né? Virou um puxadinho ali da ditadura chinesa com aquele revolucionário marxista, o Tedros Adhanom, lá da Etiópia, politizando a ciência. Mas a ONU como um todo está contaminada. Então acho que a gente tem que ir um passo além, viu, Carlos? A gente tem que pensar se faz sentido manter a própria ONU. Jorge Serrão, a sua opinião sobre esse envolvimento entre a UNRWA e os terroristas do Hamas, lembrando que muitos terroristas foram empregados, ou membros do Hamas foram empregados pela UNRWA lá na faixa de Gaza, e você concorda com o Constantino, chegou o momento de rever a própria existência das Nações Unidas? Com certeza absoluta, e isso vai ser um ponto interessantíssimo da gestão Donald Trump. Trump veio para trazer de volta o discurso e a prática, sobretudo, da liberdade, do respeito ao Estado de Direito, do fim da lacração política, ideológica, de gênero e qualquer que seja a lacração em termos de indefinição ou imposição de conceitos que só dividem as pessoas. Então a ONU, que deveria ser o espaço para você promover a paz, a união e a concórdia, virou exatamente um espaço para promoção de lacração, para passar a mãozinha na cabeça de atos terroristas, de ditaduras sem vergonha alguma. Então, esse momento exige a revisão desse papel das Nações Unidas, que de unidas não tem nada há muito tempo. Então, a gente não pode perder tempo com essa diplomacia falsa,
com essas intenções da ONU, que na verdade escondem todo o modelo globalitário que manda no mundo, a ONU ajudou a criar organismos multilaterais que, na verdade, acabam controlando os países, utilizando-se a narrativa e a prática econômico-financeira, que quem controla é a globalização ou o globalitarismo. Então, é uma oligarquia financeira transnacional que banca aquela estrutura e agora é hora de superá-la. Agora é hora de rever acordos bilaterais, multilaterais e redesenhar o mundo. E Trump se propôs a esse papel, trazendo de volta a liderança da América para fazer aquilo que tem que ser feito de direito, e não os conceitos equivocados que a gente tem visto nos últimos tempos. O Brasil, por exemplo, tem sido uma tragédia. O Brasil, um dos fundadores da ONU. Hoje, o Brasil causa vergonha do ponto de vista diplomático. Lula conseguiu transformar o Brasil em uma ameba diplomática. Então, hoje, o Brasil é o paradigma perfeito para confirmar que a ONU faliu e não faz falta. Fabi Barroso, deixa eu ver se ela já está aqui conosco. Aqui temos a nossa Fabi Barroso, a nossa rainha do judiciário. Muito boa noite, Fabi. Eu quero saber se a sua rua também alagou como metade da cidade de São Paulo. Olha, Cátia, primeiro, boa noite. Alagou tudo, mas se minha rua alagar é porque realmente, né, eu moro em Avenida Grande, então, mas um em volta, né, choveu aqui, virou piscina. É impressionante. São Paulo está precisando de cuidado. Ai, 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 Nunes. Ô, Nunes, cadê você? Eu falei que eu ia te cobrar. Ai, 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 prefeito, né? Precisa fazer direitinho as coisinhas aí. Arrumar a cidade, limpar bueiro, né? E o negocinho com a Enel também, que a gente está cansado. Hoje não caiu a luz, não caiu a energia. Mas a gente está de olho nisso. Não adianta ficar fazendo que não é com você. Com você, prefeito, é com você, Tarcísio. Eu vou cobrar. Bom, dito isso, boa noite, Cátia. Boa noite, Constantino, boa noite, Serrão, e boa noite a todos aqui que está conosco. E por que vocês não estão dando like? Também já vou soltar o ai, 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 cadê o like, gente? Por favor, dá o like, não cai o dedo, nos ajuda, e a gente precisa continuar contando a verdade para vocês. Então, a única contribuição neste momento é só dar o joinha, tá bom? Vamos lá. Eu só queria dizer que a Fabi hoje está tão invocada que depois de 15 segundos ao vivo já soltou 3 ai, ai, ai. Se começa assim, ao final do programa não vai sobrar para ninguém. Vamos lá, Fabi, agora mais um ai, ai, ai para essa agência da ONU que escondeu reféns israelenses mulheres, soldados mulheres israelenses que foram não apenas capturadas, mas também violentadas frequentemente pelos terroristas do Hamas, aparentemente dentro de instalações da própria agência da ONU. Do ponto de vista do direito internacional, será que tem jeito de punir os responsáveis dessas atrocidades? E, na sua opinião, a ONU se tornou também cúmplice do terrorismo internacional? Com toda certeza, não tenho a mínima dúvida do papel da ONU, principalmente em relação a esse escandaloso, né, embora já tivéssemos aí indícios, mas agora comprovadamente porque as próprias reféns contaram que ficaram abrigadas, né, em lugares onde pertence à ONU. A gente já tinha também outros escândalos da ONU em relação à imigração lá nos Estados Unidos, na fronteira México e Estados Unidos. E isso é gritante. O direito internacional, em questão de guerras, Caute, ele falhou. Ele realmente hoje, eu não vejo o direito, assim, lá 20 anos atrás, você realmente via o direito internacional sendo discutido, né? Os países ou entidades ou até agentes individuais, eles tinham medo, tinham receio de sofrer alguma sanção, alguma punição. Hoje em dia, né, Tribunal Penal Internacional, como que você vai conseguir cumprir? Então não adianta você ter uma punição e não ter o cumprimento dessa punição efetivamente. No Brasil acontece muito em outro sentido. Por exemplo, você aí já deve ter passado por essa situação. Alguém está te devendo, você ganha o dinheiro na justiça, mas você pode enquadrar lá aquela execução, porque se fica procurando os bens, você jamais vai achar.
porque aquela pessoa ou não tem ou esconde. Então é a mesma coisa. Então a forma de rediscutir isso e achar estratégias aí para que o mundo não seja conivente com o terrorismo e nem o absurdo que fizeram com essas mulheres, eu só digo uma coisa, precisa assim, atrofiar essas entidades como ONU, OMS, demais. E aí sim, a cada problema, a cada conflito, ver como positivamente e ver também como aquilo na prática pode se melhorar e ajudar. Essas mulheres, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia. Amanhã será solta aquela moça que passou assim nas nossas telas. Eu espero que ela chegue bem, que seja verdade, que é uma que foi muito machucada. E assim, esse assunto nos dá nó na garganta, porque a humanidade ainda tem que lidar com os horrores do terrorismo. Terrorismo é algo assim para ser tratado de forma séria. Então a ONU aí deveria ser punida junto. Eu sonho um dia ver um novo tribunal de Nuremberg, mas dessa vez com vários, inclusive agentes aqui do Brasil, ali naquele banquinho. Quem sabe? Pois é, vamos ver então quais serão as pessoas, os reféns que serão soltos amanhã. Estava dando uma olhada aqui, quem serão? Aparentemente o Hamas informou que serão outras militares, né, mulheres que foram presas, capturadas durante o ataque do dia 7 de outubro de 2023. Agora, ficando também, permanecendo na política internacional, porque Donald Trump foi destaque em Davos, ele falou sobre o fim da censura, falou sobre reduzir impostos nos Estados Unidos, mas disse que se as empresas não voltarem a produzir em território americano, ele vai aplicar impostos alfandegário. Ele destacou sua agenda econômica para a recuperação dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada, então, no que o Trump falou lá no Fórum Econômico Mundial de Davos. In addition, I'm pleased to report that America is also a free nation once again. On day one, I signed an executive order to stop all government censorship. No longer will our government label the speech of our own citizens as misinformation or disinformation, which are the favorite words of censors and those who wish to stop the free exchange of ideas and, frankly, progress. Saved free speech in America, and we've saved it strongly. With another historic executive order this week, I also ended the weaponization of law enforcement against the American people and, frankly, against politicians, and restored the fair, equal, and impartial rule of law. Estado de Direito imparcial e livre. Temos também outra declaração de Trump. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se está já aqui conosco a outra declaração que Trump fez lá em Davos. Então, acho que não temos. Então, continuando a nossa pauta, então, eu vou já perguntar para a Fabi Barroso, Trump falando de Estado de Direito livre e, de fato, que existente, né, que seja um Estado de Direito real para todos os americanos. Quizá aqui no Brasil, né, precisaria de algo parecido, né, Fabi? Sempre foi assim, Caute. Olha como nós estamos realmente no lodo. Não é o que o Trump está falando, é o óbvio. Só que a cultura woke, a estrutura todinha desses socialistas, o que foi implementado aqui no Ocidente, nos afetou de tal forma que falar coisas óbvias, né, se torna realmente um discurso de estadista. Então, nós precisamos disso, né? Os princípios basilares que têm a ver com a nossa cultura são os mesmos e continuam os mesmos. Não é questão de tempo, é questão de sempre foi assim, porque são, inclusive, direitos naturais. E os direitos naturais estão a vida, propriedade privada, a liberdade de expressão, né? E isso tem sido vilipendiado por esses estados gigantescos. Aqui na América Latina está dando aflição, porque uma hora ou outra, né? Agora nós olhamos para a Argentina e a gente acaba vendo Milei, aliás, o discurso mais icônico, já vi de um político, é o do Milei em Davos. Para quem não acompanhou depois, procure na internet, porque vale muito a pena. Ele falou disso, ele falou desses pilares, ele falou desses valores e ainda apontou, né, ainda dedo na cara lá dos globalistas do que eles estavam fazendo de errado. E o Trump é a mesma coisa, só que a diferença do Trump é que todo mundo sabe que os Estados Unidos
é os Estados Unidos, e ele pode fazer diferença em balanças comerciais, em tratados de guerra, né, tratados de paz. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que o Trump é um negociador muito diferente, né, daquela coisa aí que tinha, que se chamava Biden, e que no Brasil, meu Deus do céu, a gente tem um senhor aí que dizem que é o Lula, mas tem hora assim que dá a impressão que, inclusive, ele já não é mais, né, o que ele já foi, porque ele põe um chapéu do Panamá e não para de falar bobagens. Então, o Brasil caminhando para um lado, enquanto os Estados Unidos está aí levantando a bola do que é essencial para o Ocidente. Pois é, Consta, Trump e Milley foram falar bem no berço do globalismo, até do wokeismo, né? Eu me lembro, eu cobri 5 fóruns econômicos mundiais, depois entrei na Oeste, nunca mais fui aceita meu credenciamento lá em Davos. Não, é verdade. Eu quando entrei na Oeste, mandei o pedido, nunca mais me aceitaram, nem me responderam mais. Mas aí é um ponto de honra. E eu vi com meus olhos o nível do wokeismo, já almocei do lado da Greta Thunberg, então sei do que estou falando. Como, na sua opinião, o que acontece quando um líder como o Trump ou como o Milley vai em Davos e fala, como a Fabi disse, essas obviedades que, na verdade, arrastam multidões e ganham eleições? É fundamental, né? Foram 2 discursos belíssimos, necessários. Gera com certeza muito desconforto em alguns ali, outros vão apenas ignorar, falar que são malucos e tudo. A gente não pode achar que quem é canalha vai se sensibilizar, mas tem muita gente que não é canalha e acredita na ladainha que vem de Davos, que vem com selo de qualidade, a histeria ecoterrorista, a agenda woke, que tem 58 gêneros, sei lá o quê. Tudo isso vai convencendo alguns incautos que olha e fala, pô, se o cara de Davos está falando, se a autoridade tal está dizendo, deve ser mais ou menos por aí. Então, eles esfregaram duras verdades na cara de pau, na imensa maioria, ali presente dos globalistas. E isso foi muito importante. O discurso do Trump foi excelente, a gente mostrou um trechinho. O do Milley, concordo com a Fabi, foi ainda melhor. Os 30 minutos ali na íntegra, recomendo que todo mundo veja, foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje, um resumão, e foi brilhante, né? Então, assim, são os valores ocidentais da civilização judaico-cristã que está ameaçada, é o resgate desses valores, né, do respeito à vida, à propriedade, à liberdade, contra uma agenda coletivista, autoritária, de arrogantes, soberbos e censores. Tanto que eu brinquei no meu texto, né, mais Milley, menos Barroso. Porque o Barroso foi lá, como presidente do STF brasileiro, falar, né, da opinião de tudo, sabe de tudo, é doutor em tudo, e foi falar do clima, foi falar de discurso de ódio, de censura nas redes sociais, que lamenta que a imprensa não tenha mais o mesmo poder, porque aí teria uma curadoria das notícias. Eu entendo que ele adoraria só a Globo dando notícias e controlando as narrativas. O mundo dele ia ser bem melhor. Ninguém ia precisar lembrar que ele achou João de Deus alguém com poder transcendente, que ele achou Cesare Battisti inocente, que ele disse perdeu mané numa mola para um cidadão que pedia transparência no processo eleitoral, que ele disse num convescote de comunistas da UNE, nós derrotamos Bolsonaro, o que é a confissão de um crime. Então ele ia viver muito mais em paz, ele ia poder flanar por shopping center em Miami, no Sawgrass, tudo sem ser importunado, e como uma alma maravilhosa que está salvando o planeta, recivilizando o Brasil e empurrando a história. Mas tem algumas pessoas que viram e falam, ei, eu que tive voto, sou presidente ali do país vizinho, estou dizendo que você é parte do problema, que você é autoritário, que você é coletivista, que você defende uma agenda que deu errado nos últimos anos e prejudicou os mais pobres. Então o Milley tocou real, é o famoso papo reto, né? E de uma maneira didática. Então, de novo, quem não ouviu, escute na íntegra, porque é um discurso histórico que marca os ventos de mudança, marca uma guinada que o mundo está dando. E ele alertou isso. Vocês têm tempo de pegar o bonde. A Itália com a minha amiga Meloni, a Hungria com Orbán, os Estados Unidos agora com Trump, não estou mais sozinho. É isso aí. E o Brasil na história? O Brasil escutando Barroso e aquele que ele ajudou a colocar na cena do crime. Aí, já viu.
Jorge Serrão, sua opinião sobre esse tapa na cara virtual que Trump deu para as lideranças mundiais em Davos e qual será a consequência disso tudo sobre as dinâmicas políticas internacionais? Bom, na dinâmica internacional, isso aí vai ter impacto profundo, porque Trump não fez brincadeira no discurso, não. Tudo que até agora ele está dizendo, ele está cumprindo e começou, o Lourão chegou. Mas parece que o pessoal brasileiro não acreditou que o Lourão chegou. Estiveram lá, viram com certeza o discurso do Trump, souberam do discurso do Milei, mas o que o Brasil fez lá, em Davos, foi ser representado pelo semipresidencialismo, ou então por aquilo que nós poderíamos chamar de judiciário executivo. Ministro Gilmar Mendes, num dos eventos do Fórum de Davos, ligado ao Brasil, ele disse que ele usou esse pronome, nós vamos discutir o semipresidencialismo. Nós? Nós é o pessoal lá do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que já estão exercendo o semipresidencialismo. Que hoje no Brasil a gente tem um judiciário executivo, um modelo inédito, em que um partido político provoca o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal toma os lugares do executivo, do legislativo e vai além do que deveria fazer o judiciário. Então, é um judiciário executivo, que em algumas situações parece até um judiciário executor de causas não tão nobres, que envergonham a própria causa da justiça. É triste dizer um negócio desse. E aí, o Brasil leva para lá a contribuição sobre o semipresidencialismo. Os brasileiros que foram para lá foram discutir, em essência, o que eles vão fazer para consolidar o semipresidencialismo. Porque na próxima eleição presidencial, eles não querem o presidente da República no Brasil mandando. Eles vão querer alguém, um capacho do centrão, para dar as ordens e eliminar, tirar da corrida Jair Bolsonaro, que é o alvo preferencial deles, e também não estão aprovando Lula. Então não querem Lula, nem Bolsonaro. O sistema de poder quer o centrão no poder com semipresidencialismo. Esse é o legado para nós do Fórum Econômico de Davos. A saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde levou essa entidade, essa agência da ONU, a anunciar reduções orçamentárias e a revisão de suas prioridades estratégicas. Você estava falando sobre o Tedros Adhanom, não sei se era o Consta ou era o Serrão, citaram acho que era o Serrão, o chefe da OMS, que era onipresente na mídia brasileira e mundial durante a pandemia, esse cara que queria que todo mundo ficasse em casa basicamente para sempre, uma OMS que é financiada por 1/5, né? Os Estados Unidos é o maior doador da OMS, mesmo se não são o país mais populoso do mundo, e mesmo não representando 25%, mais de 25% do PIB mundial, né? Então, quanto vai mudar e o que vai mudar, na sua opinião, Consta, agora que os americanos saíram da OMS e um dia teremos algum OMS Gate, na sua opinião? Parece que o Michael Bloomberg, bilionário, já disse que vai suprir os fundos necessários, né? Sempre aparece um querendo chamar atenção e com fundos ilimitados, né? Veja, eu acho a saída muito importante para sinalizar que os Estados Unidos não podem continuar usando o dinheiro dos impostos dos trabalhadores para financiar um esquema político e um puxadinho chinês. O Tedros Adhanom, que é um marxista revolucionário da Etiópia, ele fez uma gestão terrível à frente da OMS na pandemia e ele era usado como voz da ciência por ministros do STF brasileiro para atropelar a Constituição e a soberania nacional do povo. Era o argumento que eles usavam, estão lá nas decisões. Está tudo lá, basta ler. As decisões, não, porque segundo a OMS, e aí o Barroso ia lá impor medidas autoritárias, anticonstitucionais, no Brasil, sem um voto, usando o revolucionário marxista da Etiópia como referência. Virou um puxadinho chinês. Então a OMS tem que ser fechada. Aquilo virou um negócio de
é criminoso, é isso aí, tem que ser o OMS Gate, né? Agora, de novo, o Ocidente não passou no teste quando teve a pandemia. Eu espero que tenha aprendido as lições. O fato de estar o Trump de volta à Casa Branca mostra que parece que sim, né? Então nós temos que tirar algumas lições importantes desse passado não tão longínquo assim, aliás, bem recente e sombrio. E foi uma coisa assustadora o que aconteceu ali. A mídia vendida junto, repetindo essas ladainhas, e um bando de gente calando os dissidentes. Né? Então, de novo, foi um fiasco, uma página negra na história da humanidade, e eu espero que a gente tenha aprendido as lições e começar a punir os responsáveis é o mínimo. O Trump tirou também a segurança que os pagadores de impostos americanos eram obrigados a pagar do Dr. Fauci, que foi perdoado preventivamente pelo Biden. Perdoado pelo quê mesmo? Por que crime? Então, agora ele vai ter que ficar talvez a 6 feet, a 6 pés de distância das pessoas, sem segurança no meio, né? Porque ele queria tanto, né, manter essa distância, mas, enfim, muita coisa ainda que vai vir à tona, viu, Caute? Porque aconteceram coisas ali bizarras. Pois é, aconteceram coisas bizarras, Fabi Barroso. Será que alguém vai pagar por isso? Especialmente quem vai pagar agora, após que os americanos falaram que não vão mais financiar a OMS? Tem essa notícia, né, do milionário que vai subsidiar, mas a gente precisa entender que, no fundo, a OMS perdeu o prestígio. Nós recebemos, na semana passada, o doutor Zeballos, e ele falou, né, do desprestígio na comunidade médica da OMS. Né, quase, assim, foi o que eu entendi, o que a OMS diz, você faz ao contrário. A gente tem essas entidades aí que se arvoraram de um poder que não era delas, e realmente, né, uma coisa que era para orientar, para minimizar, sei lá, não deu certo. Então, todos esses tipos de entidades, a gente falou da ONU hoje, a OMS é outra, que vieram, né, naquela... a desculpa é sempre maravilhosa, que é para ajudar, para orientar, para integrar, para tentar conversar. Não é isso que acontece na prática. A gente vê que são instituições que são estabelecidas por esses poderosos para que os mantenham no poder. Então, é só um instrumento, né? Acaba mobilizando aí o instrumento contra as massas. E a OMS a verdade é muito mais clara, a verdade ninguém consegue esconder, né? O que foi feito na pandemia e as orientações que levaram pessoas à morte. Né? A gente precisa lembrar aqui, o Zeballos até comentou, né, aquele absurdo de uma máscara por cima da outra, e só lembrei de uma coisa interessante, só vou jogar aqui só para vocês lembrarem. Eu me lembro de uma cena do Alcolumbre com uma máscara em cima da outra. Então, gente, é muito difícil voltar para trás. Né? É difícil, eu compreendo os motivos, mas a gente não pode deixar de lembrar que os mesmos atores continuam no teatro, né, desses globalistas. Então, é difícil para a gente engolir. Jorge Serrão, o que fazer com toda essa herança que ficou da época da pandemia? E você também acha que será necessário uma investigação sobre a atuação da OMS nos anos entre 2020 e 2022? Inevitável. E a gente aprendeu, o mundo aprendeu a lição, o mundo, hoje, quem está consciente, percebeu que a pandemia foi utilizada como instrumento de desculpa para você fazer uma grande experimentação de engenharia social. Foi isso. E a engenharia social, agora, passado o tempo, descobre-se que ela gerou um resultado catastrófico para as pessoas. Tem gente morrendo porque não foi tratada devidamente. Tem gente morrendo porque não tomou o medicamento que era seguro para tomar, nem fez o tratamento que era o mais correto do ponto de vista científico, embora se evocasse uma ciência para impor, a palavra foi essa, às pessoas um tratamento que não era o mais correto para garantir a vida dessas pessoas. Então, esses organismos multilaterais estão desmoralizados. OMS,
ONU, essas porcarias não têm cura. Hoje, cada vez mais, o nosso caminho, a nossa luta prioritária é pela defesa da liberdade. Se a gente tiver liberdade, tiver respeito ao Estado de Direito em vigor, a gente não cai mais nessas armadilhas malditas montadas pelos esquemas de engenharia social do modelo globalitário. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.